Esse vídeo vai te ajudar absurdamente, absurdamente, se você for, em primeiro lugar, uma pessoa que está pensando em contratar alguém. Mas esse vídeo também pode ser muito legal se você é uma pessoa que vai para uma entrevista de emprego, que quer ser contratado, porque ele pode te representar para você a mentalidade de uma pessoa que, assim como eu, pode estar te contratando, pode estar contratando pessoas, uma pessoa que tem uma empresa, uma pessoa que tem equipe, que tem gente trabalhando para ela e tudo mais. Então, em primeiro lugar, esse vídeo é feito para quem quer contratar, para empresários, gestores, líderes. Mas esse vídeo, pô, se você não é, mas pretende ser um dia uma dessas pessoas, esse vídeo para você é o ouro, porque você vai estar, digamos assim, participando de um papo entre pessoas que já têm mais track record, entre pessoas que estão num escalão mais alto ali de carreira do que você. Bom, então vamos lá, vou te contar primeiro o que está acontecendo na minha vida e por que eu estou gravando esse vídeo nesse momento. Eu preciso contratar uma pessoa e essa pessoa ela vai trabalhar diretamente comigo e é uma pessoa que eu quero, assim, é uma contratação meio X, assim, porque é uma pessoa que eu não tô nem aí para a capacidade técnica dela nesse momento. É uma pessoa iniciante, eu quero pegar uma pessoa júnior mesmo. É uma pessoa que vai começar ganhando um fixo baixo, mas que vai poder ganhar um variável bem alto e que eu quero que essa pessoa queira trabalhar comigo pelos próximos 5, 10 anos, e essa pessoa vai um dia ser tipo quase que a minha substituta em uma série de funções e coisas. Porque eu não quero, no futuro, ter que ficar gerenciando várias pessoas. Eu tenho já né, há uns bons anos construído isso, gerenciando cada vez um mínimo de pessoas para que essas pessoas gerenciem outras pessoas. E eu preciso ensinar, então, essas pessoas a gerenciarem outras pessoas da maneira como eu acho que elas devem gerenciar, entendeu? E para isso, eu preciso pegar uma pessoa que tenha que passar, tecnicamente, que tenha que aprender a trabalhar fazendo uma série de coisas, para que depois ela gerencie pessoas que estarão fazendo essas mesmas coisas. É uma pessoa que eu estou chamando hoje, mas que eu quero que seja um braço direito meu e que fique comigo muitos anos e que provavelmente vai se tornar um dia sócio das minhas empresas. Imagina a responsabilidade de eu estar contratando uma pessoa como essa agora. E eu fiquei pensando comigo, nossa, tá, o que que eu preciso saber dessa pessoa? Qual é a maneira mais eficiente? Quais perguntas eu preciso fazer para ter maior clareza sobre essa pessoa, se ela é se ela é o perfil que eu quero, se ela é a pessoa que eu quero ou não, de uma forma que eu não perca muito tempo, que eu não corra muito risco de ficar contatando gente errada e tudo mais. Então eu pensei aqui em 6 perguntas que eu acho realmente muito boas. E o mais importante do que as perguntas é o porquê que eu faria essas perguntas. Então eu vou explicar aqui para você quais são cada uma delas e o porquê que eu faria essas perguntas. Tá legal? Vamos lá então. Pergunta número 1. Essa é a mais polêmica de todas e eu fico até com vergonha de falar porque eu sei que você vai falar, ai meu Deus do céu, olha essa pergunta, tá? Mas eu faria o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para a pessoa, eu vou sentir se ela tem mais cara de que é da esquerda ou que é da direita e vou perguntar se ela gosta ou do Lula ou do Bolsonaro. Se ela tiver cara de que possivelmente gosta do Lula, eu vou perguntar se ela gosta do Lula. Se ela tiver cara de que ela gosta do Bolsonaro, eu vou perguntar se ela gosta do Bolsonaro. E eu vou medir o quanto essa pessoa ficou animadinha com essa pergunta. Se a pessoa, tipo, meio que responder, se meio que ela meio que dá uma cagada, assim, porque eu estiver falando e não der muita importância para aquilo e parecer achar isso um pouco chato, ela é a pessoa certa. Se ela é uma pessoa que fica muito animada e querer ficar falar e querer ficar puxando assunto e querer ficar contar qualquer tipo de notícia ou novidade ou coisa assim, eu já nem preciso da pergunta 2, eu já sei que não é essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa que fica demandando tempo e atenção para a política não tem tempo de dedicar tempo e atenção para o seu trabalho e para o seu desenvolvimento para ser uma pessoa cada vez melhor. Eu preciso de uma pessoa que esteja realmente focada nela mesma e não se distraindo de si mesma, olhando para o universo ao redor dela e, enfim, se preocupando com coisas que no fundo ela não tem como interferir ou que ela não pode resolver ou procurando grandes culpados e benfeitores em sua vida. Eu preciso de uma pessoa que foque nela. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: se a pessoa pratica esporte, por quê? Porque o esporte, primeiro, se a pessoa pratica esporte, ela, consequentemente, né, existe uma chance muito grande dela ser uma pessoa mais saudável, e uma pessoa mais saudável trabalha melhor, tem mais disposição, vive por mais tempo, vive melhor, e basicamente é uma pessoa que está no dia a dia, fica menos doente e tudo mais. Mas essa nem é a grande questão. A grande questão sobre praticar esporte, para mim, é em relação à pessoa ter hobbies, ter algo que ela gosta de se aprimorar.
né? A pessoa que pratica um esporte, ela tem que estar sempre olhando para si mesma em busca de ser melhor. Ela tem um hobby, ela tem um ciclo social e ela desenvolveu capacidades, né, soft skills. Então, seja um esporte colaborativo, seja um esporte onde ela tem que, de alguma forma, ela vai ter que ter um processo de superação. E é esse processo de superação que me interessa e que eu quero me aprofundar quando eu perguntar para a pessoa se ela pratica esporte. Se ela falar que ela não pratica, entender o porquê que ela não pratica mais, se ela quer praticar. E para mim é inadmissível ter uma pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física num grau dessa importância, estando tão próxima assim a mim. Então, todas as pessoas que trabalham comigo, eu encho muito o saco, eu realmente quero que pratiquem atividade física, porque eu pratico, eu já não pratiquei e eu sei, né, o quanto que isso me faz bem, o quanto que praticar me faz trabalhar melhor e me faz ser um ser humano melhor. E eu quero que as pessoas que trabalham comigo também desfrutem desses benefícios. Terceiro ponto, se é uma pessoa que dorme direito, eu posso expandir essa pergunta na verdade, para entender se ela tem questões de saúde mental, ansiedade. Então, o sono, ele é duas coisas. Primeiro, ele é um colateral, né, de como a pessoa vive a vida. Então, se a pessoa tem uma vida regrada, uma vida equilibrada, organizada, geralmente ela tende a dormir melhor. E também ela é um reflexo, às vezes, você vê, tipo, não que seja bom nem ruim, tipo, só quero contratar pessoas que dormem bem. Eu mesmo sou uma pessoa que tenho dificuldade com dormir, tenho insônia, porque eu tenho ansiedade, porque minha mente fica o tempo inteiro maquinando e tudo mais, mas é aí que eu consigo saber se a pessoa de repente é assim também. Se a pessoa pensa muito, se ela é ansiosa, se ela quer ter muito controle sobre as coisas. Então o sono, ele abre um leque tanto para saber se a pessoa tem questões de saúde mental e também traços de personalidade e ao mesmo tempo saber se a pessoa tem, se ela é vulnerável, não só se ela tem experiências em relação à saúde mental, mas também se ela tem uma vulnerabilidade maior. Então, se a pessoa, putz, dorme bem, geralmente, vai ter uma vida, uma rotina bem regrada e tudo mais, eu acho um ponto positivo. Mas não é determinante, não quer dizer que, dependendo da situação, eu vou cortar a pessoa. É realmente para eu conhecer um pouco melhor e entender, e aí avaliar de uma forma sutil, não existe resposta totalmente errada, mas o entendimento que a pessoa tem, a percepção que ela tem e o olhar que ela tem para ela mesma, para mim é o mais importante. Ver se é uma pessoa que se conhece ali o básico, né? Às vezes a pessoa nem sabe responder uma pergunta dessa. Durmo bem? Não sei, ontem eu... Então, a pessoa que se conhece, para mim, ela é interessante. Quarto ponto, se ela lê e que tipo de coisa que ela lê. Então, se a pessoa lê, assim, tudo bem se a pessoa lê romances e lê coisas que não são voltadas à autoajuda, a negócios ou coisas assim. O melhor, para mim, o melhor de tudo é se ela gosta de ler livros de negócios ou livros que ajudem ela a se aperfeiçoar profissionalmente ou a se tornar um ser humano melhor em algum sentido de produtividade ou algo assim. Porque se ela não faz isso, com certeza eu vou querer que ela faça. Então, se ela já faz, melhor. Se ela lê, mas lê outros tipos de coisa, aí eu tento sentir se eu acho que ela seria, por exemplo, se eu falar, lê esse livro aqui, se ela vai realmente ler todo dia e vai me falar depois o que foi, e vai se interessar e vai entrar na onda de ler livros comigo, porque é isso que eu quero. Então, se a pessoa já lê livros de desenvolvimento pessoal e coisas assim, maravilhoso. Se ela lê livros, gosta de ler, mas não lê esse tipo de livro, eu preciso entender se ela leria e como que seria a disponibilidade dela para isso, mas ainda assim é positivo. Se a pessoa nunca lê nada, aí para mim, putz, já é um pouco um problema. E a não ser que a pessoa fale, eu gosto de ler, mas não sei. Aí ela vai ter que me dar uma desculpa muito boa, porque a princípio, só se eu tiver gostado muito da pessoa pelas outras questões e eu ficar um pouco assim, sentir bastante disponibilidade, apesar de não ter prática no dia a dia, eu posso colocar na balança, mas a princípio não me atrai uma pessoa que não lê, porque a pessoa que não lê, ela ocupa o tempo dela de alguma forma. Né? A não ser que ela seja muito, tipo, sei lá, ela estude muito de alguma outra forma, ela escuta podcasts do não sei o que, coisa, aula, faz curso, não sei. Só se ela preencher a vida dela de uma maneira muito positiva sem ser a leitura, mas o hábito da leitura para mim, ele é importante, é um valor, é quase que uma coisa meio de mania minha mesmo, que eu acho importante e pronto, sabe? Quinto ponto, agora vem as duas perguntas que eu acho que elas são as mais, assim, enfim, abertas, que podem fazer surgir, podem, assim, sei lá, estimular vários tipos de respostas diferentes. A quinta pergunta é, por que você quer trabalhar aqui? Então é isso, a gente tem que sentir se a pessoa está procurando um emprego, a gente precisa sentir o quanto que a pessoa sabe sobre o lugar onde você trabalha. Ela pode, às vezes, saber muito e ter uma opinião muito romântica e achar que sabe, mas não sabe.
ela pode ter uma visão bacana, ela pode nem saber o que está acontecendo, mas o emprego pode fazer sentido na vida pessoal dela por questões logísticas e tudo mais, enfim. O ideal aqui é que a pessoa saiba bastante, já tenha um conhecimento sobre o que rola na empresa, mas de uma forma não romantizada, que ela não viaje em ideias e não sei o quê, mas que ela tenha as informações ali básicas, que seja de acordo com o que ela está procurando, que ela esteja realmente com vontade, né, de participar, de aprender, de crescer, enfim. Mas de alguma forma entender já um pouco das percepções dela sobre a vida e sobre a importância do trabalho, né? Porque assim, tem gente que está ali que vai querer trabalhar num lugar porque quer só simplesmente um emprego, um lugar para trabalhar 8 horas por dia, para seguir a CLT e não sei o quê, e ganhar o salário dela e viver uma vida medíocre. E para mim, eu preciso de uma pessoa que seja ambiciosa. Isso para mim é muito importante. Para esse cargo que eu vou contratar, eu preciso de uma pessoa que seja ambiciosa. Então, poxa, se ela não demonstrar ambição, se ela não demonstrar essa garra, vontade de ganhar o mundo, de crescer, para mim isso já, assim, eu com certeza, nessa posição eu já descarto. Tem outras posições que tudo bem, tá? Mas se é uma posição que eu penso em um dia se tornar sócia da minha empresa, pô, essa pessoa tem que ser ambiciosa e essa pessoa tem que querer trabalhar aqui porque ela acha que trabalhar aqui é uma maneira dela devorar o mundo, sabe? Então, dela aprender, dela se tornar uma pessoa melhor e dela fazer grandes coisas. Então, isso realmente faz muito sentido para mim. E a sexta e última pergunta, ela vai muito de encontro com a quinta, porque de alguma forma elas são bem complementares. Qual é o seu grande sonho? Por quê? Porque o grande sonho da pessoa tem que caber. Eu preciso ouvir o sonho da pessoa e imaginar se eu consigo, como que eu faço para eu criar uma convergência entre ela trabalhar nessa empresa para mim e ela realizar o sonho dela. Eu preciso ajudar ela a realizar o sonho dela. Então tem que ver se não são coisas que levam para lados muito opostos. Se ela tiver um sonho que leva ela para um lado totalmente oposto de trabalhar comigo, de crescer nessa empresa, mesmo que ela nunca vá realizar o sonho dela, mesmo que ela nunca tenha coragem, se ela não tiver, até pior, porque daí ela vai ficar pensando que ela deixou de realizar o sonho porque ela trabalhou para mim, ela vai criar uma história na cabeça dela de que eu sou um vilão e que pode, né? Tem gente que é mais autorresponsável, mas grande parte das pessoas vão começar a me vilanizar pensando que, nossa, se o Lucas não tivesse me atraído para a empresa, eu hoje estaria realizando o meu sonho, coisas assim. Então, não, eu preciso entender qual que é o sonho da pessoa e pensar, será que eu consigo fazer essa pessoa realizar o sonho dela trabalhando aqui nessa empresa? Se a resposta for sim, sim. Se não, não. Gosto de pessoas que não têm vergonha das suas ambições, que falam sobre os seus sonhos e que encaram isso como algo possível e não como simplesmente uma ideia maluca, mas sim algo que eles vão conquistar um dia na vida. E se a pessoa já imaginou um vínculo entre o sonho dela e ela dentro da empresa, maravilhoso. Isso já vai surgir na pergunta anterior, então por isso que eu disse que ela pode ser complementar à sexta pergunta da quinta pergunta, porque o ideal é que as duas sejam complementares. É importante que exista um caminho onde a vontade dela trabalhar na empresa se encontre com a possibilidade dela realizar esse grande sonho. Então, retomando tudo aqui rapidamente, a primeira pergunta, eu descubro da pessoa se ela é aficionada por política e se ela consome muitas notícias, fofoca e coisas assim, porque se essa for a vibe da pessoa, eu não quero. Segunda pergunta, sobre esporte, se ela pratica esporte, aí eu já entendo um pouco mais se ela cuida da saúde, rotina, hábitos e capacidades, né, soft skills, capacidades comportamentais. Terceira pergunta, se ela dorme bem, questões de saúde mental, se ela é ansiosa, se ela não sei o que lá, se ela é meio para baixo, enfim, tentar entender o humor dessa pessoa e questões assim gerais do funcionamento do corpo dela. Quarta pergunta, se ela lê, que tipo de livro ela lê, porque de maneira geral eu quero uma pessoa que esteja sempre buscando o aprimoramento, o seu autodesenvolvimento. Quinta pergunta, por que você quer trabalhar aqui? Sexta pergunta, qual que é o seu grande sonho? Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Vou deixar uma indicação de um vídeo aqui